Olá, estudantes de Física! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Física Dedicada. E hoje vamos falar sobre os diagramas da função horária para um movimento uniformemente variado, que são os gráficos da posição para o movimento uniformemente variado. Antes de darmos continuidade, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Então, vamos lá! Na aula anterior, nós chegamos à conclusão que a função horária da posição é dada por S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária da posição para um movimento uniformemente variado. Observem que essa função, o seu maior termo, é do segundo grau. Ou seja, essa é uma função do segundo grau, que você conhece na matemática em sua forma geral como y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, os diagramas desta função na física vão obedecer os mesmos critérios dos gráficos da função do segundo grau que você vê em matemática. A única diferença é que esse gráfico ele nunca vai passar para o lado negativo nesse eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, pois não lidamos aqui com o tempo negativo. Então, neste caso aqui, eu destaquei 6 gráficos que normalmente vocês vão ver dentro do movimento uniformemente variado. E vou falar quais são as suas características e o que representa cada trecho desse gráfico. Eu espero que no final vocês realmente consigam entender e interpretar esse tipo de gráfico. Olha, lá na função do segundo grau, na matemática, vocês devem ter visto que a concavidade da parábola, a concavidade do gráfico, depende exatamente do coeficiente angular. Ou seja, daquele azinho que multiplica o x ao quadrado. O nosso caso aqui, o coeficiente angular é a aceleração. A aceleração é o coeficiente angular, pois é ela que está multiplicando t ao quadrado. Então a concavidade do gráfico para esse tipo de movimento depende exclusivamente da aceleração. Assim, se a aceleração for positiva, o gráfico terá a concavidade voltada para cima. Se a aceleração for negativa, o gráfico terá a concavidade voltada para baixo. Então, esses 3 primeiros gráficos aqui, nós temos a aceleração maior que zero. E os 3 últimos gráficos, nós temos aqui a aceleração menor que zero. Tudo bem? Agora, o que acontece em cada trecho? Nesse primeiro gráfico, observa que a posição inicial começa do lado positivo da trajetória. Aqui temos a origem e aqui tem o lado positivo da trajetória. E esse móvel já sai desse lado positivo, de alguma posição inicial diferente de zero. Mas observe que este gráfico ele vai decaindo com o tempo, ou seja, o espaço vai decaindo com o tempo. O tempo vai passando e o espaço vai diminuindo, até chegar em um ponto mínimo, que é o mínimo da função. Que é esse vértice da função. Quando chega nesse ponto aqui, o gráfico volta a crescer novamente. O espaço volta a aumentar com o tempo. O tempo passa e o espaço volta a aumentar. Então, o que podemos deduzir desse primeiro gráfico? Podemos deduzir que esse movimento apresenta 2 características. Ele pode receber 2 classificações neste intervalo de tempo. Primeiro, se ele começa do lado positivo, o espaço vai diminuindo com o tempo e chega aqui e começa a aumentar novamente, você pode entender que esse móvel está freando. Então, o tempo passa, o espaço vai diminuindo com o tempo, mas ele para. Se ele para, significa que esse movimento foi retardado. Por que eu sei que ele para? Porque o movimento se inverte. Ele volta a crescer com o tempo. Para essa distância, está diminuindo com o tempo e depois voltar a crescer, ou seja, para ver a inversão do movimento, o móvel precisa parar. E ele para exatamente no vértice da parábola. Então, em todos os gráficos aqui, onde tem um vértice da parábola, que é o ponto máximo e o ponto mínimo da função, existe uma inversão de movimento.
O móvel para. Naquele exato momento, o móvel está em repouso, mudando o movimento. Aqui, nesse primeiro trecho aqui, nós temos um movimento retrógrado, retardado, pois o espaço está diminuindo com o tempo. Se o espaço diminui com o tempo, o movimento ele é retrógrado. Só que ele está freando. Se ele está freando, o movimento ele é retardado. Então, o primeiro trecho aí, o movimento ele é retrógrado, retardado. No vértice da função, ele para e inverte o movimento e o espaço começa a crescer cada vez mais. Ou seja, desse vértice da função em diante, nós temos um movimento progressivo, porque o espaço está aumentando com o tempo, e acelerado, porque ele aumenta cada vez mais. E significa que a velocidade está aumentando cada vez mais, é o movimento acelerado. Então tem um movimento progressivo acelerado nessa segunda parte do gráfico. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Agora, mais uma observação, para a gente fechar esse gráfico aqui. Observe que este gráfico aqui, esse ponto, ele não toca no eixo dos tempos. O eixo dos tempos está exatamente alinhado com a origem do eixo dos espaços. Isso significa que esse móvel ele não chega a encostar na origem, ele não passa pela origem dos espaços. Certo? Se você for calcular isso aqui, não vai encontrar raiz real para esta função. O que são essas raízes reais? Quando você for calcular essa função, você não vai encontrar a raiz real. O que isso significa? Você não vai encontrar nenhum valor de tempo para os quais a posição seja igual a zero. Isso significa que o móvel não passa pela origem. Continuando no segundo gráfico. Aqui a explicação vai ser mais rápida, que basicamente acontece a mesma coisa que está no outro. Eu tenho o primeiro trecho, movimento retrógrado, retardado, ele inverte o movimento e aqui vai para o movimento progressivo acelerado. A diferença é que esse móvel toca no eixo dos tempos. Ou seja, tem um valor de t aqui, tem um valor de t, para o qual esse valor vai corresponder exatamente o valor da posição igual a zero. Ou seja, quando esse gráfico toca nesse ponto do eixo dos tempos, a posição do móvel corresponde a zero. Ou seja, o móvel passa pela origem. Como eu posso descrever isso aí? Eu imagino que o móvel vem no sentido contrário à trajetória, vem freando, chega até a origem, toca e volta no sentido positivo da trajetória, acelerando. É o que acontece nesse segundo gráfico. O terceiro gráfico também corresponde à mesma coisa dos dois primeiros. A diferença é que ele toca duas vezes no eixo dos tempos. E o que isso significa? Significa que ele vem com um movimento retrógrado, pois os espaços estão diminuindo com o tempo. Ele passa pela origem, freando, até parar. Aí ele para em alguma posição abaixo da origem, ou seja, do lado negativo da trajetória. Ele para nessa posição aqui. Depois dessa posição, vem a segunda parte do gráfico, que ele começa a acelerar em movimento progressivo, porque o espaço está aumentando com o tempo, acelerado porque está aumentando cada vez mais. Então, o que esses dois pontos aqui, o que realmente eles significam? Que o móvel vem, passa pela origem freando, freia e volta novamente. Certo? Como poderia explicar isso aqui? Seria basicamente assim. Aqui eu tenho a origem. Imagine o dedo aqui. É a origem dos espaços. Para baixo eu tenho um espaço, vamos supor que seja positivo para baixo. E negativo para cima. Só uma questão de referência mesmo. Tá bom? Aí eu vou jogar o piloto. Eu apontei a aceleração da gravidade para baixo. Então, para baixo eu estou falando que é positivo. E para cima é negativo. Tá bom? Aqui é a origem. Então, isso significa, quando eu jogo o piloto, por conta da aceleração, está do lado contrário, ele vai em um movimento retardado. Ou seja, ele passa pela origem freando. Até chegar em cima, que é no vértice da função, ele para,
o inverso da função, e volta. Aí volta acelerando. Se não tiver o piso embaixo, ele não vai parar nunca mais. Tudo bem? Então, no movimento, aí ele vai no movimento retrógrado, sentido contrário à trajetória, retardado. Parou. Aí passou pela origem. Volta novamente, aí ele volta acelerando. Aí passa pela origem novamente e vai acelerando cada vez mais. É o que acontece nesse terceiro gráfico. Agora vamos ver os 3 últimos exemplos, que é quando a aceleração ela é negativa. Quando a aceleração é negativa, como já foi dito, a concavidade do gráfico é voltada para baixo. Então, nesse primeiro caso aqui, vai ser fácil. Se você conseguir entender os 3 primeiros casos, vai ser fácil entender os 3 últimos. Neste primeiro caso, dos 3 últimos gráficos, nós temos aqui o móvel vai na direção positiva. Então, esse movimento até aqui é um movimento progressivo, pois os espaços estão aumentando com o tempo. Então, movimento progressivo. Depois, quando chega nesse ponto aqui, que é no máximo da função, que é nesse vértice da função, o móvel para e volta no movimento acelerado. Só que dessa vez, os espaços estão diminuindo com o tempo. Então, movimento retrógrado. Então, daqui para cá, nesse segundo trecho da função, eu tenho um movimento retrógrado acelerado. O segundo caso, dos 3 últimos gráficos, nós temos aqui a mesma coisa, só que a diferença é que no primeiro caso, o gráfico passa pela origem 2 vezes. Esse caso aqui, que eu falei para vocês, só muda a questão da referência. E nesse último caso aqui, ele toca na origem, não passa da origem e volta. Então ele vai no movimento progressivo, retardado, porque ele está freando, e volta no movimento retrógrado, acelerado. E nesse último caso, para fechar, nós temos aqui a primeira etapa da função, a primeira etapa do gráfico, que é o movimento progressivo, retardado, pois está freando. Quando chega aqui, ele para novamente e volta em movimento retrógrado acelerado. A diferença é que ele não toca no gráfico do eixo dos tempos. Isso significa que ele não toca na origem. Você não vai achar nenhum valor de t para o qual a posição corresponda a 0. Tudo bem? Realmente eu espero que vocês tenham entendido com facilidade, mas não tenham a obrigação de entender logo de cara. Uma explicação rápida sobre os gráficos. Você vai entender mesmo quando estiver praticando, treinando, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre a equação de Torricelli e em seguida vamos fazer muitos exercícios sobre esse assunto. Enquanto isso, vão adiantando aí para realmente ficar afiado no assunto. Você não é obrigado a entender de cara, mas se você se esforçar, se dedicar, com certeza irá conseguir. Todos conseguem, é só querer. Vou ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço.